imagens do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que esse momento de tragédia, muitas fake news têm circulado pelo estado do Rio Grande do Sul. E, inclusive, tem uma influenciadora, Michele Dias Abreu, ela se apresenta no Instagram como cristã, mãe, esposa, empreendedora, culpou as religiões de matrizes africanas pelas tragédias ambientais que assolam o Rio Grande do Sul, ou seja, a intolerância religiosa voltando com força, né, diante da tragédia. No dia 5 de maio, ela usou as redes sociais para falar o seguinte, que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que Deus está descendo com sua ira total. E aí ela disse o seguinte, não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de terreiros de macumba, assim ela fala sobre os terreiros de candomblé e umbanda, mais do que a Bahia. E aí ela culpa, né, a religião de matriz africana pelo desastre no Rio Grande do Sul, por essa tragédia. A gente está aqui com o pai Rodney William Babalorixá, ele que é também doutor em ciências sociais. Pai Rodney, é um prazer sempre falar contigo. Boa noite, né? Boa noite, obrigado por ter nos atendido. Já está tarde aí em Barcelona, na Espanha. Infelizmente, né, a intolerância religiosa aparece até nesses momentos, que deveriam ser de união, né, o pai, que as pessoas pudessem se unir, sejam elas de qual religião elas forem, né, em prol dessas pessoas atingidas, mas até nesse momento a gente recebe mensagens como essa de intolerância religiosa. Boa noite para o senhor. Boa noite, Diego. É uma pena, o racismo realmente não dá trégua e nós temos que estar atentos e fortes e combativos o tempo todo. É realmente lamentável que uma pessoa faça esse tipo de declaração, sobretudo porque não assume a responsabilidade sobre aquilo que pode acontecer a partir das pessoas que ela pode influenciar com essas mentiras, né, com essas calúnias em relação às religiões de matrizes africanas. É muito importante que a gente pense no deslocamento que deve ser feito do conceito de intolerância religiosa para o conceito de racismo religioso. Afinal de contas, são as religiões de matrizes africanas que são acusadas nesse caso, e aí a gente volta a um projeto antigo do Estado brasileiro, lá nos anos 30, nos anos 40, né? Sobretudo naquele processo da ditadura do Vargas, era uma política de Estado branquear a população, né? Já era a continuidade desse branqueamento, e se julgava que a presença negra era um impeditivo, né, para o desenvolvimento do país. Então, nós temos aí um velho problema, mas com uma roupagem nova, ou seja, mudam os cenários, mudam as personagens, mas nós continuamos enfrentando exatamente as mesmas coisas. Então, essa luta é uma luta sem fim, mas nós acreditamos que uma pessoa como essa precisa de informação e, obviamente, você está cumprindo seu papel de jornalista, o Padilha, que acabou de falar, cumpre um papel importantíssimo, mostrando os dados que são fundamentais para tentar, de alguma maneira, corrigir, né, todos esses problemas ambientais que o mundo vem sofrendo. Agora, tem uma questão óbvia. Qualquer rio, né, qualquer margem de rio que invadida sem nenhum critério, em algum momento esse rio vai entrar na sua fase de cheia. E, obviamente, que às vezes essa cheia, por conta de tudo que vem acontecendo, né, no mundo, obviamente essa cheia tem sido fora do normal. Agora, a gente precisa também aprender a respeitar a natureza. E as religiões de matriz africanas sempre foram religiões conectadas com a natureza, com respeito profundo por toda a natureza, e talvez o Brasil precise aprender um pouco mais com as religiões de matriz africanas, sobretudo a viver integrado com a natureza e não a desmatar, né, sem nenhum critério e fazendo com que tudo seja destruído e colocando asfalto, impermeabilizando todo tipo de chão. E aí a gente realmente não tem o que fazer quando uma tragédia dessa acontece e acaba resvalando nas pessoas que mais precisam, nos mais pobres e, obviamente, na população negra. Então, veja, né? Botar a culpa na macumba é muito fácil. Eu quero ver realmente os governantes assumirem as suas responsabilidades e, principalmente, a humanidade saber o que tem que ser feito daqui em diante para que a gente não venha sofrer questões ainda mais graves em relação ao aquecimento global e a tantas outras tragédias ligadas à natureza, mas também ligadas à intervenção do ser humano na natureza. É sobre isso que a gente precisa falar
e não acusar as religiões de matriz africanas que já vêm sofrendo desse processo de perseguição e intolerância há séculos. Pois é, ô pai, sobre o show da Madonna, até isso foi utilizado também. Falaram que era uma espécie de oferenda, né? E que isso teria causado todo o estrago no Rio Grande do Sul. Uma grande bobagem. Né, eu não sei como as pessoas conseguem fazer esse tipo de conexão, né? Eu queria muito que a Madonna viesse no terreiro de Candomblé e assumisse, de repente, que ela é uma filha de santo. Seria ótimo para nós, ela ia perder milhões de seguidores, mas isso faz parte, né? O enfrentamento faz parte, mas nada disso aconteceu. O show da Madonna não tem nada a ver com nenhuma oferenda ligada às religiões de matriz africanas, e eu acredito que a indústria das fake news, ela tem prestado um desserviço sem precedentes ao Brasil e ao mundo. Por isso que a gente precisa falar, sim, como tem sido discutido no mundo inteiro, a regulação das redes. É fundamental que se fale sobre isso e, principalmente, que a gente perceba que em todos os países democráticos isso já vem acontecendo e que naqueles onde o regime já é um pouco mais duro, a intervenção já está feita, né? Então, a gente precisa, obviamente, ter o cuidado, né, com a democracia que a gente defende e quer que ela seja sempre mais sofisticada, que ela sempre possa, de alguma maneira, melhorar, mas ainda assim ela não vai melhorar, a gente precisa dizer, ela não vai melhorar se não houver uma regulação das redes e a gente precisa o quanto antes começar a combater esse tipo de informação, esse tipo de desinformação, É. na verdade, que chega às pessoas e que, inevitavelmente, Diego, vai desaguar em violências reais. É uma grave ameaça ao Estado Democrático de Direito que uma pessoa fale o que quer, incite a um crime, porque, afinal de contas, quando ela diz que a culpa é das religiões de matrizes africanas, ela está justificando ali na ponta que essas religiões sejam atacadas. Então, eu acho que é importante que essa pessoa seja responsabilizada de maneira exemplar para que isso não volte a acontecer e para que as religiões de matriz africanas, que já vêm sofrendo há tanto tempo, possam ter um mínimo de paz, porque é o que a gente quer. Nós já É. prestamos um serviço social fundamental para os nossos entornos, as religiões de matriz africanas estão nas periferias, matando a fome de muita gente, dando assistência social para as famílias. Então, não é justo que as pessoas, não conhecendo a nossa história, nos ataquem dessa maneira e, principalmente, incitem a esse tipo de violência contra os terreiros e contra a sua população. Agora, só uma curiosidade, pai, e também uma informação. Qual que é o estado brasileiro com o maior número de terreiros, né, de candomblé, de umbanda? O senhor tem essa informação? Olha que interessante, eu sou formado em ciências sociais e, obviamente, as estatísticas fazem parte da minha formação. E, claro que, às vezes, né, os números do IBGE, por exemplo, eles apontam uma realidade, uma tendência, né, à realidade. E há alguns anos nós tínhamos Porto Alegre como a capital brasileira em que o maior número de pessoas se autodeclaravam negras. Então é interessante que o estado do Sul, né, tendo a Bahia, essa grande fama de ser a Roma Negra brasileira, mas que uma cidade do Rio Grande do Sul, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, fosse a cidade com uma população com a maior população que se autodeclarava negra. O que é interessante a gente notar é que houve uma campanha, né, Não Deixe a Sua Cor Passar em Branco, que transformou tudo isso e que continua transformando, isso continua sendo transformado. Então, hoje você tem um aumento de pessoas que se autodeclaram pretas, um aumento das pessoas que se autodeclaram pardas, você tem que incluir uma população afro-indígena, uma população indígena. Então, esses dados, eles obviamente revelam uma realidade, ou seja, um grande número de terreiros de batuque, candomblé, umbanda, quimbanda no Rio Grande do Sul, e isso é uma realidade que de fato está lá constatada pelas estatísticas e que, ao que parece, né, pelo que foi declarado, é maior do que o número de terreiros de candomblé que existem na Bahia. Assim como a Baixada Fluminense também tem um número muito grande de terreiros, talvez até maior do que o número de Salvador. E é interessante notar também que o índice de intolerância, por exemplo, na Baixada Fluminense, justamente impetrada muitas vezes pelo crime organizado, pelas milícias, pelos bandidos de Cristo, bonde de Jesus, como o chamam, foi parte do que nós tivemos que combater nos últimos anos. E agora a gente tem um projeto de Estado em que a gente percebe uma ideologia fascista disfarçada
de um certo evangélico cristão conservador reacionário, mas que no fundo é uma ideologia fascista que precisa ser combatida porque vem de encontro aos pensamentos democráticos que fazem parte daquilo que o Brasil precisa construir, que é a pátria da igualdade, que é a pátria da justiça e da paz. É isso que nós queremos e é isso que precisa ser construído nesse país, que é nosso também, e que é das pessoas que praticam todas as religiões, das que não têm religião, e todos nós temos o direito de existir nesse lugar e de acessar, né, todas as instituições e a lei com igualdade. Pai, para a gente não encerrar aqui sem falar, hoje teve um fato marcante de intolerância religiosa. A cantora Anitta publicou fotos nas redes sociais dela de um novo clipe em que ela aparece, né, ali com a sua fé, sua espiritualidade. A gente tem imagens da cantora Anitta e ela usou as redes sociais para desabafar, porque ela está sofrendo ataques e perdeu já mais de 200 mil seguidores apenas por falar sobre a sua fé, né? E é curioso, o pai Rodney, que muitas das pessoas são as que mais falam sobre a sua fé, né? O que é bonito falar sobre sua fé, né? Seja ela qual for, cristãos que tenham orgulho da sua fé, sejam os praticantes de religiões de matrizes africanas, mas vem dessas pessoas, a maior parte das críticas e dos ataques, e também daquelas que dizem ser a favor da liberdade de expressão, que não deixa de ser uma hipocrisia, né, ô pai? Sim, claro, é uma falácia, né, você usar esse conceito de liberdade de expressão, quando na verdade o que você está fazendo é atacando o outro. E eu parabenizo a Anitta pela coragem de mostrar a nossa religiosidade. Nós sabemos o quanto somos atacados, né? E o candomblé é atacado por quê? O candomblé é atacado porque é uma religião negra, é uma religião de origem negra. Orixá é um valor negro-africano. E, obviamente, que isso gera um incômodo numa sociedade que é profundamente racista. Por isso que nós precisamos deslocar o conceito de intolerância para um conceito de racismo religioso. Não que a intolerância religiosa não exista, mas no nosso caso ela vem atrelada à questão racial. Portanto, são as religiões de matriz africana as que mais sofrem. A Anitta teve a coragem de se declarar de religião de matriz africana e a coragem ainda maior de mostrar os rituais do candomblé nesse novo clipe, que deve ser lançado depois de amanhã, se eu não me engano. Estou muito curioso para ver, e mais do que isso, eu quero manifestar minha solidariedade à Anitta, quero dizer que faz parte desse processo de combate à perda de seguidores, mas que num prazo médio, longo, ela vai recuperar a qualidade dos seguidores, o que é muito importante. Ela tem milhões de seguidores, talvez 100 mil não façam grande diferença para ela, mas para nós é um índice importante para avaliar o nível de intolerância e o nível de dificuldade de diálogo no qual a nossa sociedade chegou. É complicado quando você não tem a possibilidade de uma casa comum, de um ecumenismo, né, o que é possível só entre as religiões cristãs, mas a possibilidade do diálogo interreligioso é o que nos permite, de fato, essa convivência pacífica, harmoniosa, onde o respeito entre as religiões prevaleça. É isso que nós estamos buscando, respeito. E eu tenho certeza que uma das coisas que a Anitta deve pedir no seu novo clipe é respeito. E eu, por isso, agradeço, porque nós precisamos de uma voz forte, mundialmente, dizendo que pertence aos terreiros de candomblé. E a Anitta está de parabéns por isso, porque tantos outros artistas, tantos outros intelectuais, muitas vezes pertencem ao terreiro, mas não dizem isso publicamente. Muitos vão às escondidas no terreiro, muitos presidentes da República, nós sabemos da história, né, foram ao terreiro às escondidas, e a gente sabe a influência que as religiões de matriz africana exerceram nos bastidores do poder desse país. E talvez esse seja o grande medo, né, de que nós estejamos nos bastidores ainda a influenciar em alguma coisa. A única coisa que nós fazemos é rezar para que haja respeito entre as pessoas e para que essa intolerância religiosa não chegue nesse nível de fundamentalismo que fatalmente acaba numa guerra e fatalmente vai machucar muita gente. Então, muita gente já está machucada do ponto de vista simbólico, mas nós sabemos que as violências simbólicas, Diego, elas acabam desembocando em violências reais. Então, é importante que haja respeito. Muito bom, pai. Lembrando então que no próximo dia 15, quarta-feira,
Anitta lança o clipe da música Aceita, em que ela traz essas imagens. E é bom que aceitem, né? Porque o mínimo que podem fazer é aceitar e respeitar cada um com sua fé. Quero falar aqui publicamente que já fui ao terreiro do pai Rodney William e pretendo voltar em breve, hein, pai? Assim que o senhor me convidar mais uma vez. Estamos te esperando e você está convidadíssimo. A casa é sua. Um abraço, viu? Boa noite. Obrigado por ter nos Grande atendido. abraço.